Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, câmeras abertas, microfones ligados. Muito bom dia, Átila. Bem-vindo ao Grande Jornal Regional. Para falar sobre, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né, Cabelo? Marketing, inteligência artificial, né, inovações. O Átila, que é professor de empreendedorismo, inovação e especialista em marketing digital, veio para falar sobre essas ferramentas, né, que hoje não são nem importantes, são fundamentais. São fundamentais, né? Bom dia, Átila. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Legal, oportunidade. Bacana. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o teu trabalho. E aí a gente vai, ao longo da conversa, afunilando, né, para as necessidades, né, Cabelo? Que o dia a dia aí que as empresas têm dessas áreas, dessas ferramentas tão importantes do marketing digital. Bom, hoje eu tô diretor da iSoluções, né? Nós somos uma empresa que está no mercado há 6 anos já. Mas a gente vem prestando serviço para outras empresas com consultoria, assessoria, claro, há muito mais tempo, né? E o que a gente fez foi acabar nos unindo, né? Hoje tem mais outros 2 sócios e a gente viu que cada um de nós tinha uma expertise numa área diferente, né? Então, hoje eu sou psicólogo de formação, então eu atuo na área de pessoas, né? E também venho trabalhando nesses últimos quase 10 anos na área do marketing, né? Gerando conteúdo, criando conteúdo, né? Para as empresas. E o meu sócio, o meu segundo sócio, ele trabalha mais na área estratégica. Ele já trabalhou para muitas empresas aqui da região de Gramado e Canela. Ele presta consultoria há 20 anos já aqui na região. Que é o BIM? O BIM, isso. Abraço pro BIM aí, grande professor BIM. Isso. E o Marcelo Faquineto, que trabalha mais na área da gestão financeira, né? Ele trabalhou ali na Castelli, né? E ele vem trabalhando também há muito tempo nisso, então a gente viu que a gente tinha, né, expertises ali que poderiam ser complementares para conseguir construir uma assessoria 360 graus, como a gente chama, né? Para atender o máximo de áreas possíveis dentro do negócio. Então, para solucionar aí os principais problemas que as empresas têm na área de pessoas, de criatividade, estratégia e financeiro também. Legal. Bom, já vamos começar, né? Porque hoje é óbvio que é uma ferramenta para sobrevivência, né? Tu trabalhar com marketing digital, tu trabalhar com redes, principalmente numa região que é tão rica ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tão competitiva, como tu faz para sair do lugar comum, Átila? Porque hoje tu vê uma necessidade das empresas, mas parece que todas procuram uma fórmula de bolo pronta. Eu vejo muitas empresas dizendo: eu preciso trabalhar meu marketing digital, eu preciso daqui a pouco contratar uma empresa, mas quando tu entra dentro da empresa, parece que a pessoa diz: não, isso eu já fiz, não, eu quero. Parece que ela quer que tu faça o que ela já fez. Isso, né? Como que tu consegue incutir um pensamento diferente numa empresa, cara? É um grande desafio, assim. A gente tem bastante dificuldade de fazer as pessoas entenderem tudo que elas precisam aplicar, né? E elas precisam aplicar coisas básicas, assim, né? Acho que não é só no nosso setor, né? Acho que em qualquer setor, um dono de negócio, ele, querendo ou não, ele tá prosperando, ele já tem alguns anos de vivência, né? E esse tempo de experiência que ele tem acaba gerando essa confiança nele, né? E aí, às vezes, a gente, como especialista, vem, traz algumas soluções e eles, isso eu já tentei, não dá certo. Tá, mas como que tu tentou, né? Será que tu tentou da maneira mais eficaz possível? Sim. Será que tu foi certeiro na tua tentativa, né? E aí a gente, sim, precisa quebrar muitas barreiras nesse empreendedor para ele entender a importância do que precisa ser feito e que, às vezes, sim, ele precisa fazer coisas básicas. Ter um site, ter um blog, ter uma rede social, né? E usar cada uma dessas ferramentas de uma maneira inteligente, assim, né? Por exemplo, a gente tem muitas empresas aqui na região que usam o Instagram como um site. O Instagram, ele não vai substituir um site, né? Tem muitas empresas que usam ferramentas de venda, por exemplo, restaurantes, lancherias, né? Usam ferramentas de venda como se fosse o site. Não, aquilo é uma ferramenta de venda, né? Então a gente precisa quebrar. Tem um propósito. Exatamente. A gente precisa quebrar muitas barreiras, assim, quando a gente começa a trabalhar com os empreendedores aqui da região, né? Uma ferramenta de venda, ela não vai fazer o mesmo papel que um site. Um site é informativo, ele gera credibilidade, como a gente estava falando anteriormente, né? E aquela ferramenta de venda é para quem já está pesquisando, já quer comprar, né? E já decidiu o que ele quer consumir, né? E se a empresa, ela possui uma presença digital, possui um site, possui todo passo a passo que tem que ter no digital ali, a chance da pessoa escolher essa empresa na hora de comprar, ela aumenta muito,
né, do que outra empresa que não tem muita informação ali dentro, né? Então é uma grande dificuldade que a gente tem, assim, uma grande barreira a gente conseguir educar as pessoas, diminuir essa barreira aí que elas acabam criando por dores que ela acabou sofrendo no dia a dia dela, no crescimento dela ali, né? Dá pra entender de onde que vem isso, sabe? Mas é muito importante. Quando eu contrato um especialista, eu preciso ouvir esse especialista. Tá te pagando pra isso, exato, né? Exato, né? E assim, parece que a gente tá querendo tirar dinheiro da empresa. Não, a gente tem o propósito de ajudar. Porque se eu não der resultado, o que eu tô fazendo, né? Vai acabar que vai seguir comigo, né? Claro. Então eu quero dar resultado, eu quero melhorar o negócio daquele empreendedor, né? E eles precisam entender isso. A gente é um aliado, é um investimento que ele tá fazendo. Né? Perfeito. É um assunto tão importante, né? E que eu vejo com dois olhos, ou uma situação que ela é tratada de duas maneiras, né? Se dá toda uma importância a isso, e aí na hora o empresário coloca a sobrinha, um estagiário mal remunerado para cuidar dessa estratégia tão importante, tão fundamental para os rumos da empresa. Então como é que tu vê isso, se isso ainda acontece? Ou se já tem uma profissionalização muito maior no mercado. Mas ainda acontece, né? Do estagiário. Não, acontece muito. É porque, assim, se vai muito no detalhe do preço, do valor, do dinheiro, sabe? Sim. Não se entende o marketing como um investimento, se entende como um custo no negócio. Só que ele é um investimento, porque o marketing, ele é algo que vai te dar um resultado mais a médio e longo prazo. E como tu não vê muitas vezes o resultado imediato, tu acha que é muito caro, né? Só que essa construção de credibilidade, ela leva tempo. Não nasce, resolvi fazer hoje, amanhã vai estar chovendo lead, né? Não é assim. Até porque tu não vai estar partindo do zero e tu já vai partir competindo com muita... Por mais que tenha poucas empresas fazendo isso, tu vai estar competindo já com muita informação que existe na internet, né? E a geração de conteúdo, ela tá aumentando muito. Ainda existe o mar azul pela frente, né? Poucas empresas investem nessa questão, mas cada vez está se investindo mais. Então quem começar agora vai estar na frente de quem decidir começar ali mais pra frente, né? E é um tempo que, cara, em média aí demoram 6 meses para começar a dar resultado. No orgânico, né? É bom a gente fazer esse investimento no orgânico inicialmente, porque se eu começo investindo em ads desde o começo, eu fico refém daquilo. É uma coisa que eu não vou poder parar. Traduzindo pra quem tá nos ouvindo, ads é quando tu faz o pago, tipo Google, impulsionamento, Facebook, impulsionamento, né? Isso aí. Porque se tu começa impulsionando, tu vai ficar refém, tu vai ter que estar sempre impulsionando. Porque a partir do momento que tu, eu impulsionei 6 meses, vou dar uma parada. Cara, cai lá pra baixo. Cai lá pra baixo, velho. Então tu precisa ter uma construção, uma robustez orgânica por um tempo. O ideal seria, né? Claro, se tu tem esse tempo também, né? Claro. Mas tu ter uma robustez nesse sentido mais orgânico. E aí depois, sim, mais pra frente ali, quando tu já tá com todo os teus alicerces bem estruturados ali, aí tu começa a investir e tu vai ter muito mais resultado, inclusive no anúncio pago, se tu manteve essa estrutura, né? Hoje eu vejo, né? Me corrija se eu tô errado, obviamente, porque tu é o expert no assunto. Mas hoje eu vejo uma questão que me incomoda muito nas empresas, que é tipo assim, a primeira queda de qualquer coisa, a primeira coisa que ela corta é o marketing. Sim. A primeira coisa que ela corta é a publicidade. A primeira coisa que ela corta é... Ela acha que é supérfluo. Isso. Né? Como que tu vê isso e como mudar essa perspectiva das pessoas de entender que o marketing, ele tem que andar junto com a empresa dela, né? Claro que a gente sabe, entre pagar o salário e o marketing, óbvio que tu tem que pagar o salário do colaborador. Não tô discutindo isso. Mas como fazer com que as pessoas pesem isso como algo que tem que estar no teu custo fixo também, né? Porque é uma realidade, né? Exatamente. É um erro fatal, vamos dizer assim, né? Pode ser fatal, né? Porque se eu paro de investir nisso, eu venho, né? Vamos supor assim, eu venho investindo nisso, dei um problema na minha empresa, vou cortar. Cara, até tu voltar de novo, talvez demore mais do que os 6 meses lá do início. Porque a rede social é assim, se tu para de entregar, ela precisa que tu tenha constância, consistência, né? Consistência. Se tu corta do nada, assim, cara, até tu dar a volta de novo vai demorar muito. E talvez essa demora da volta seja o que vai fazer o teu negócio
cara, passar por mais dificuldades ainda, para dizer o mínimo, assim, né? Então, a gente diz muito que a empresa ela precisa tirar uma porcentagem da sua receita e investir nisso. Isso precisa estar nas contas do negócio, né? A gente diz ali que o ideal, claro, se a empresa não puder, né, tiver que investir um pouco menos, mas o ideal é uns 3% da receita. Investir em marketing, manter alguém ali produzindo conteúdo, pensando estrategicamente também, né? Porque se eu contrato o meu sobrinho, ele não vai estar pensando estrategicamente, provavelmente. Exceto se ele for formado daqui a pouco, né? Exatamente, só se ele estiver lá no final do curso e tal, né? Mas assim, isso também precisa ser dito, né? Eu preciso estar pesquisando, eu preciso estar entendendo o que o meu público quer saber, quer receber de conteúdo, né? Então, eu deixar de investir nisso pode ser uma decisão fatal no meu negócio. Porque até eu dar a volta depois, pode ser que demore muito mais tempo, né? Então, eu preciso estruturar meu planejamento financeiro considerando esse valor. Né? E aí eu tentar diminuir os meus custos de outras formas. E daqui a pouco até renegociar com a empresa que tá fazendo o meu marketing, né? Pô, tô com dificuldade, vamos, sei lá, diminuir... Perto aqui, daqui a pouco lá na frente, diminuir um pouco a quantidade de geração de conteúdo, diminuir o custo por tanto tempo, a gente renegocia lá pra frente. Mas não parar. Usar a empresa como um aliado, de fato, né? Para aquele momento difícil que a empresa tá passando. Legal. 8h15, né? A gente já tá se encaminhando pro fechamento, né, do nosso bate-papo, né, Cabelo? Não sei se tu quer fechar daí. Não, eu só quero te dizer que o grande Fernando Chimanowski, o Chima, te mandou um abraço pro grande BBQ, o Thales. Gente boa demais. Muito obrigado, um grande abraço. Grande Chima. Boa. A minha mãe também tá aqui nos ouvindo, né? Ela tá na estrada indo pra Nova Petrópolis e aprendendo muito, né? Ótima entrevista. Depois até vou te perguntar como é que a gente faz pra saber mais sobre essas dicas e informações, né? Também teve outras participações aqui. A Silvana, ela mandou, a Cuca nos mandou um alô ali mais cedo, né? Nosso amigo também, o Oscar Miller de Gramado, já tinha mandado aqui um abraço. A Cuca pediu pra gente falar depois sobre o bazar. Depois vamos dar uma reforçada no bazar. Só pra não esquecer aqui. E o Roberto Schmidt mandou um áudio. Eu não consegui ouvir agora porque a gente tá no ar, Roberto, o Schmidtão, mas eu vou ouvir aqui no intervalo e a gente tenta trazer aí, se for uma notícia importante, inclusive, né? Que o Roberto tá sempre contribuindo aqui com o nosso programa. Mas minha mãe que tá nos ouvindo aqui, por exemplo, e ela trabalha com terapias, então ela quer divulgar mais as suas terapias do seu trabalho. Como explorar mais o marketing digital e as ferramentas disponíveis hoje em dia? Eu tenho gerado bastante conteúdo. Eu comecei muito recentemente, assim, mas eu tenho gerado muito conteúdo. A dica que eu dou é: comece a seguir pessoas que falam sobre isso. Isso te dá muito insight, né, do que tu precisa fazer. Ele te corta muitos caminhos, né? Eu venho gerando conteúdo na minha empresa, no meu perfil pessoal, ainda é pequeno. Eu comecei só no final do ano passado, né? Mas seguir pessoas que falam sobre isso ajuda bastante a gente a ter a encurtar caminhos, né? Encontrar caminhos mais assertivos, assim, na nossa geração de conteúdo. E sim, é muito importante que ela gere conteúdo também no perfil pessoal dela e no perfil empresarial, porque isso também é um reforço de credibilidade, é um reforço de produto também, né? Tu vai estar ali falando do produto. A gente vê que a maioria das empresas ainda hoje usa o Instagram como um canal de venda, basicamente. Só que não é isso, né? Eu não sei você... E aí a gente pode se pegar como exemplo, né? O que vocês gostam de seguir? Pessoas que estão passando alguma informação, pessoas que estão te divertindo ali, né? E não pessoas que estão dizendo compre, terapia X, terapia Y, é tanto, né? Não, a gente busca informação de qual é o benefício da terapia X, qual é o benefício da terapia Y, né? É informação útil para as pessoas. Sim. Entende? Então, aí tá uma dica que pode... Sempre que agregue alguma coisa para ti, não apenas que venda por vender, né? Exato. E aí a pessoa vai ver, nossa, a terapia X é pra estresse, eu tô muito estressado. Interessante, talvez faça sentido pra mim. Passar, né, no teu funil. Exato. É um funil, né? É um funil onde a pessoa, ela não conhece teu negócio, ela vai ver um conteúdo interessante que tu tá produzindo, ela vai atrás do valor e aí ela vai, né? Eu tô resumindo bastante esse funil, né? E aí ela vai consumir, né? Mas hoje o marketing é muito isso, assim, né? A pessoa tem que te ver várias vezes até que ela pensa, esse aí é interessante, acho que eu vou comprar.
Perfeito. O rádio, né, funciona de maneira similar também. É verdade. É a mesma situação. 8h18. Átila, volta mais vezes. Eu sei que a gente tem muita coisa pra falar sobre o Tamo Junto Baitinga. Também. Sobre a inovação e empreendedorismo, né? E muito mais. Então, vamos agendar já uma próxima conversa, né? De repente, mês que vem, a gente marca de o Átila voltar aqui, né, Cabelo? No GJR Entrevista pra gente bater Portas mais. sempre abertas, porque esse assunto rende, né? E são muitas nuances, são muitas variáveis. E o pessoal tem muita dúvida, né? Muita dúvida. Parece que tá sempre mudando também. Né? Muda bastante. Muda bastante, né? Há um tempo atrás era tudo foto no Instagram, Claro, né? Agora não é mais. Vídeos e tudo mais. Era isso então, Átila, muito obrigado. Até a próxima. Na sequência vai estar na íntegra nosso bate-papo lá no canal do GJR, do Grande Jornal Regional, no YouTube. Te mando o link depois, né? A gente vai postar um cortezinho também lá no @Grande Jornal Regional no Instagram. 8h19, vamos a um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para mais um bloco de entrevistas aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Clube